Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos chegar neste lugar que Deus tenha preparado para que nós possamos cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, nessa tarde, na noite do sábado, nós convidamos nossos irmãos, nossas irmãs, os ouvintes, que está na escuta da internet, essa voz, para abrir a sua Bíblia e nós vamos falar um pouco sobre a liberdade. Em São João capítulo 8 e o verso 31. Pela graça de Deus e a ajuda de Deus, nós podemos ter essa liberdade de falar com o nosso Pai, né? De olhar a palavra e examinar as Escrituras, porque nela cuidar e ter a vida eterna. E nós vivemos num tempo de aflição e muitas coisas que estão acontecendo, mas Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é o seu socorro, Ele é o seu guia. Enquanto você ter Ele como seu guia, como seu líder, você não vai se decepcionar. Você tem o Espírito Santo como seu guia e você pode ficar firme, porque assim a Bíblia nos ensina. Mas está dizendo assim, São João 8, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Deus, Pai eterno, e é disso que nós queremos nessa noite, Pai, ter a liberdade de Teu Espírito nos ajudar. Te pedimos essas bênçãos a cada vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continua abençoando as famílias, Pai, aquele e aquela que está na escuta deste programa do Senhor, e eles possam ser libertados, ter uma libertação total, ter uma liberdade, Pai, de chegar onde o Senhor está e falar com o Senhor, ter comunhão e esperar que o Senhor responda. Eu oro, Pai, pela noiva do Senhor, pelos seus filhos, aonde estiver aquele também que está necessitado de conhecer mais da verdade. Se é a tua semente, eu creio que vai brotar. O Senhor vai trazer o resultado, Pai, porque o Senhor enche os céus da terra e tem domínio sobre a tua semente. No nome do Senhor Jesus Cristo, cremos que o Teu Espírito continuará nos ajudando nessa noite. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós podemos olhar pelas Escrituras, pelo que Deus tem nos deixado, e falando sobre liberdade, nós vivemos num tempo até difícil, numa era tão desalinhada que às vezes ficamos até achando difícil ter uma liberdade como devemos ter. Algo preso de uma forma, outros prendem de outra forma. Então você e eu às vezes ficamos sem a liberdade que deveremos ter. Mas o filho e a filha, ele anda com essa liberdade, ele anda com essa segurança. Como Deus chegou aqui, nós acabamos de ler agora, Jesus chegou aos seus discípulos que criam nele. E da mesma forma que ele chegou nos discípulos que criam nele, também chegou em nós também que cremos nele e somos discípulos. Você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, discípulo, porque primeiramente você tem que ter essa liberdade na tua alma, para que o resto do seu corpo e cada membro seja liderado por essa liberdade. Então nós temos mais Escritura e Deus tem nos dado isso pela vontade dele aos seus filhos e suas filhas. Aqui ainda em Coríntios, 2 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia aí,
o verso capítulo 3 e o verso 17, está dizendo assim, capítulo 3 de 2 Coríntios e o verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, e santo. Então você é esse templo, você tem que ter esta liberdade. Eu li aqui 1 Coríntios 3, o verso 17, mas é 2 Coríntios 3 e o verso 17, perdão. Às vezes Deus queria que nós também lemos essa outra escritura, né, que foi citado o contrário, mas vamos aqui no que nós temos marcado para nós caminhar de acordo com o Espírito que está nos dirigindo, porque o homem não faz nada sem Deus. Aqui em 2 Coríntios 3, o verso 17, foi lido o primeiro, mas vamos ler o segundo, que está marcado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se o Espírito do Senhor está em você há uma liberdade aí para você caminhar neste caminho provido, porque há um caminho provido por Deus, que Ele proveu no Calvário para os seus filhos, para as suas filhas, para aquele e aquela que deseja caminhar neste caminho. Então há uma liberdade, a Bíblia está dizendo que há uma liberdade em você. Você tem que abrir a porta do teu coração para que essa liberdade possa continuar aí, porque aonde há o Espírito de Deus, há uma liberdade. Então há uma liberdade na igreja do Senhor, por isso nós somos livres. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então você, minha irmã, você, meu irmão, você é livre para caminhar neste caminho com liberdade. Liberdade quer dizer você ter uma segurança naquilo que você vai fazer. Quando a Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo, vamos aqui em Hebreus, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 2, aqui em Hebreus. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, está dizendo assim: convém nós tentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não desviemos dela. Então você tem que ter uma segurança naquilo que você tem ouvido. A Bíblia diz que no dia da voz do sétimo anjo, então cumpre o segredo de Deus. Ele toca a trombeta e cumpre. E nós já temos ouvido essa voz. E isso para mim, para você, meu irmão e minha irmã, é liberdade. Porque você tem liberdade de ler a palavra e Ele te abriu o teu entendimento para você caminhar nessa segurança. Só a segurança na palavra, em Jesus Cristo. Então nós devemos tentar sim com mais diligência, com mais cuidado, com a liberdade que Deus tem nos dado para este propósito. Liberdade de chegar aonde está as coisas contrárias e estar firme. Uma Bíblia diz ali, aqui na palavra dele em Efésios, onde diz ali na Escritura que nós devemos estar firme, estar cingido nossa armadura, nossa couraça ali com as armaduras de Deus. E nós podemos ver, meu irmão e minha irmã, que às vezes nós ficamos de certo modo olhando as promessas e de certo modo às vezes pensando que Deus tem esquecido do que Ele tem ordenado a nós para nós caminhar nessa grande libertação e liberdade que é a palavra. Então vamos aqui olhar mais aqui na Escritura, que nós estamos olhando o tema a liberdade. Agora, aqui
em Efésios 6 e o verso 10, está dizendo assim: nos demais, irmãos, meu, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Então, quem está na força deste poder e nessa liberdade de espírito, tomando a armadura de Deus, não olha para outros arranjos, para outros a fazer, porque há uma promessa para os filhos e para as filhas caminhar com essa liberdade. Revesti vós de toda a armadura. Essa armadura não é do homem, a armadura de Deus é a liberdade para a tua igreja, para os seus filhos e para as suas filhas. Revesti vós de toda a armadura para que possais estar firme contra a astúcia e cilada do diabo, contra os espíritos que está regendo sobre a terra, contra os espíritos da enfermidade, contra os espíritos do desânimo, contra o espírito contrário ao princípio da nossa fé. Porque hoje eu estou dizendo sobre a liberdade que nós cristãos deveremos ter com Jesus Cristo. É a liberdade com Ele, de você poder chegar nele e colocar suas necessidades diante dele e ele olhar para o seu propósito que ele te criou e falar: isso é para você, meu filho, isto é para você, minha filha. Tudo que Deus deixou na liberdade dele para comigo e com você, Ele está dizendo para você, minha irmã, é para você nessa noite, a liberdade da sua cura. Coloca a mão aí onde está esse demônio, confessa os seus pecados e vai com a liberdade de Deus e de Satanás. Você não tem direito mais de me aborrecer, tirar minha felicidade, porque a liberdade que eu estou dizendo é com Cristo. É você ter segurança, ainda que Ele não fazer e querer te testar imediatamente, deixar você num teste, como deixou Sadraque, Misaque e Abidnego, mas ali provou que eles tinham uma grande liberdade, porque eles dizem assim: se o nosso Deus querer nos libertar, viu o rei, eles não ficou com medo ali procurando uma saída natural, ou mesmo uma liberdade natural, porque tinha muitas, mas ele disse: se nosso Deus querer nos libertar, Ele pode fazer isso aqui. Não precisa você arrumar os seus soldados e vir aqui me cuidar de mim, não. Ele faz isso. Ele estava dizendo assim: meu irmão e minha irmã, perde o seu soldado, perde você que comanda isso aqui, vamos dizer, a Babilônia, porque quem comanda a Babilônia é o espírito do anticristo. Então, Ele pode nos libertar, se Ele quiser, Ele faz. Ele estava dizendo nessa liberdade, se Ele não quiser, Ele continua sendo nosso Deus da mesma forma. É isso que Deus quer para você, minha irmã, aonde você estiver ouvindo essa voz, que você seja fiel o que Ele foi fiel para você. Aonde que estiver parado, aonde que você estiver caminhando, seja fiel porque Ele foi fiel com você. Esta é a liberdade que Ele tem nos dado. Então Ele disse: Ele nos liberta da tua mão e dos seus ditos. Quantos ditos você está caminhando nele hoje? Às vezes até olhando para as coisas boas, mas às vezes o Espírito por trás é mau. Então eu estou com duas mensagens aqui, meu amado irmão e ouvinte, do nosso profeta, do Senhor Jesus Cristo, que ele tem trazido essa liberdade à geração e à era de Laodiceia, e aos seus filhos que também creu nessa mensagem. Você crê nessa mensagem? Então você tem a mesma liberdade. Ele diz aqui, no parágrafo da mensagem: como a águia agita o seu ninho. E ele diz no parágrafo 33, 31. Ele diz aqui o profeta do Senhor sobre a liberdade.
O homem não foi feito para ser escravo. Por que há muitos irmãos e muitas irmãs, muitos jovens sendo escravos do espírito? Eu não vou dizer do colega ou da colega. Tem pessoas que é escravo mesmo da sua igreja, da sua dominação. O homem não foi feito para ser escravizado. Quando está falando do homem, está falando da mulher. O homem foi feito para ser livre. O que o Senhor tem feito livre? O Senhor tem feito livre, certamente livre. E ele não tem que estar escravizado. Uma pessoa escravizada, irmão, uma pessoa escravizada, meu ouvinte, escravizado às vezes, lutando, querendo algo e não alcançando algo porque há um espírito de dúvida na mente, trabalhando. O profeta chega a dizer na mensagem de demologia, não estou com ela aqui, mas ela está aqui presente, o Espírito de Deus, para nos ajudar, que há pessoas convertidas e que há um demônio na alma perturbando, um espírito sedutor, seduzindo, fazendo a pessoa caminhar como um escravo, como uma escrava, aonde tem alcançado pelas dádivas de Deus, não do homem, porque não tem um homem que possa libertar outro homem, não tem uma mulher que pode libertar outra mulher. A Bíblia diz que o pecado veio através de um homem, mas também a libertação veio também através de outro homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, que nunca pecou. Então eu estou dizendo da liberdade que você deve carregar no que Deus tem te dado pela palavra. Então vamos lá. Este homem não deve caminhar dessa forma, sendo escravizado. Tomaria honra para expressar o sentimento dentro de meu coração. Quando posso penso de um homem como tem sido mudado. Os pensamentos do homem, os pensamentos da mulher, como que tem sido mudado? Como eles não vivem em seus privilégios dados por Deus. Aí aquele espírito sedutor tem que te escravizar quando você não vive mais na liberdade que foi dado por Jesus Cristo, por você. Porque você tem que estar liberto. Você tem que estar liberta. Senão o teu lar vive um ambiente de discussão. O seu lar vive um ambiente de enfermidade espiritual. O seu lar vive um ambiente, sabe de quê? De destruição, de espírito devorador. E há algo aí dentro clamando para algo. Então Deus tem nos dado esta grande liberdade. Mas o homem escolhe outro caminho. A moça escolhe lá na loja comprar sua roupa e comprar uma roupa que não é adequado para a filha de Deus. O homem também da mesma forma, o jovem, e daí por diante. E vai fazendo as coisas numa liberdade humana e deixando a liberdade que deveria ter caminhado por ela. E sempre foi desta forma. Sempre o homem deixa Deus. Não é Deus que deixa o homem. É o homem que deixa Deus com as suas ambições e daí por diante. Ele foi feito homem para não ser escravizado. Foi feito para ser livre. O homem tem sido mudado, como ele não vive em seus privilégios dados por Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 32. O homem foi feito à semelhança e à imagem de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus. E ele não tem que ser escravizado. Essa escravidão, escravizado, não é por outro homem, não é uma jovem sendo escravizada por outro jovem, não é uma moça sendo escravizada por outra moça.
Por aí, às vezes, quando uma pessoa está num degrau mais baixo, entra assim as influências contrárias. Mas o profeta está dizendo que eles estão sendo escravizados por Satanás. Deus fez o homem em a sua própria imagem para ser filhos, e Ele pôs uma alma nele, uma alma com sede de Deus. Então não seja mais escravizado ou escravizado, você conhecedora, você conhecedor, por às vezes deixar membro do seu corpo bambo, desanimado, como diz a palavra, frio, formal, para ser atingido por esse espírito. Porque Deus fez, o profeta está dizendo, a Bíblia confirma para mim e para você, o homem a semelhança e imagem dele. Então o homem trata de satisfazer essa bendita santa sede. Com que você que começou a dar o passo primeiro errado, e quando o Espírito Santo te avisou, como avisou aquela mulher da mensagem São Incerto, que tinha feito deu um passo errado, o Espírito Santo, o profeta que chegou e disse: olha, você fez um voto com o seu marido até que a morte separa. Mas ela não ligou com aquilo. E muitos também estão escandalizando, porque a sede que Deus tem dado e tem criado desta forma é para estar na palavra, não na igreja, na palavra. Por isso que o profeta do Senhor, ele não veio com a religião, ele veio com a síntese do Senhor, com a palavra. Mas esse espírito faz as pessoas andar escravizadas por um gole de uísque, por um gole de bebida alcoólica, por um cigarro, por um fumo, aí por uma droga, por seja o que for, coisas diferentes da vida que Deus tem trazido. É uma desgraça tratar de acalmar a sede de Deus com outras coisas. Agora eu vou acalmar essa sede, porque a Bíblia diz que nós não vamos, a humanidade não ia ter sede por faltar água, não ia ter fome por faltar comida, ia ter sede de ouvir a palavra de Deus, como ela está escrita. Então você não vai acalmar essa sede, o profeta de Deus está dizendo, com outra coisa em você. O que está em você, meu irmão, minha irmã, ô noiva do Senhor, não recebe outra coisa a não ser a palavra. O que está em você, por isso que você ainda está afastado um pouco dessa liberdade, porque o que está em você está dizendo não é dessa forma, mas você está teimando, é dessa forma, não é desse jeito, mas é desse jeito. Ele está dizendo, essa roupa não é para você. Você fala, mas é para mim, porque eu fico mais pistola, eu fico mais ajeitada. Se você é uma mulher casada, você tem que se vestir para o seu marido. E se ele é um cristão, ele coloca você vestir como uma dama. Se ele ainda tem uma grama ou duas de óleo, o profeta diz. Então é dessa forma, porque ele está na liberdade. Agora, se você às vezes pensa que vai alimentar essa liberdade que Deus tem te dado com algo que você pensa, sendo as coisas até boas e até falando um pouco de Deus, não vai conseguir mais, porque agora é tempo desta aparição em seu corpo. Ou você é uma cristã, ou você é um manufaturado, ou você é um incrédulo, ou você é um genuíno. Eles começam a fazer isso. O diabo coloca aí um litro de uísque, ele coloca cigarro para você, ele coloca pecado, ele coloca tanta coisa, ele coloca enjoo em você, ele coloca tantas coisas, até que você fica fora dessa liberdade. E depois começa a falar das coisas reais que o profeta de Deus tem falado. Aí você fala contrário, aí você fala que não tem mais problema, que Deus está olhando, e Deus é misericordioso, e Ele é mesmo, por isso que Ele te colocou você neste caminho. Porque se Ele não fosse misericordioso, Ele não tinha morrido no Calvário para tirar o pecado do mundo, Ele tinha morrido só para os seus filhos. Ele é a grande misericórdia, que Ele morreu por todos,
Mas o sangue dele está agora cobrindo quem está debaixo desse sangue, debaixo dessa liberdade. Então o profeta do Senhor está nos avisando a forma que vem esse sintoma. Quando você sai da liberdade de Deus, você entra na liberdade que pertence ao diabo, que é as ofertas contrário. Por isso que há muitos aí vestindo saia rachada, há muitos aí cortando os seus cabelos, disfarçando como filha, mas Deus sabendo. Muitas agindo como solteira, muitos agindo como solteiro, que tem um compromisso como casado, mas age como solteira. A solteira quer agir como casada, e o solteiro quer agir como casado, e está tudo fora da liberdade que Deus tem trazido. Mas nós temos um profeta, nós temos uma mensagem, nós temos o Espírito Santo, nós temos o mesmo Deus que Sadraque e Misaque e Abidnego estava ali naquele dia, o mesmo Espírito, a mesma segurança. Eu estou com uma outra mensagem aqui. Primeiramente eu quero ler mais uma escritura. Abra sua Bíblia em Gálatas 4 e o verso 7, falando sobre a liberdade. Aqui em Gálatas capítulo 4 e o verso 7. E a segurança de Deus, ela é boa, ela é de geração em geração. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela entra junto e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração, da mente, seja o que for. Aqui está dizendo assim que já não és mais servo, mas filho. E ser filho também é herdeiro de Deus por Cristo. Então a mesma liberdade que Ele é, então você agora é herdeiro disso. Você é herdeiro das bênçãos de Deus neste momento. Você pode aí aonde você estiver colocar sua mão aí nessa enfermidade que está te isolando você mais de mês, e olhar para as promessas que está aí em sua vida e dizer a palavra, porque o profeta diz que nós temos essa liberdade. Confesse os seus pecados e seja mesmo uma real filha, um real filho, e desfruta da sua herança que Deus tem te dado. É o que ele está dizendo. Assim que já não é mais servo, mas filho. Você não é escrava, você não é um escravo mais do pecado. Se às vezes cometeu uma falha, como o profeta diz, ele diz imediatamente, entra debaixo da segurança, conserta, mas não deixe o diabo tirar de você essa liberdade de orar, a liberdade de crer que a cura divina é para você, a liberdade de crer que as vestes como santa é para você, a liberdade de ver, Pai, que a liberdade da palavra para você caminhar com a sua família é para você. Era isso que Sadraque, Misaque e Abidnego estava dizendo. O que Deus tem nos dado é nosso, e Ele pode sim trabalhar através disso a respeito de qualquer coisa que eu estiver passando, de qualquer coisa que você estiver passando, porque você não é mais servo, você é filha, você não é uma escrava. Ele comprou você com o sangue precioso. E se ser filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. Para que mais liberdade quer o que Ele tem nos feito? Aqui ainda na palavra do Senhor, aqui na mensagem do profeta de Deus, a águia de Deus é o título da mensagem. No parágrafo 73, o profeta do Senhor está dizendo assim: irmão, eu gosto das coisas livres.
Por isso, irmão, que Deus trouxe eu e você para crer nesse evangelho e ser livre como o nosso profeta era livre. O profeta não era amarrado em nenhum ministro, ele era amarrado em Cristo. Por isso que ele foi em todas as igrejas e não achou nenhuma que ele pudesse ter uma chamada de altar verdadeiro. Mas quando ele encontrou a palavra, então ele pôde encontrar essa liberdade, ele pôde encontrar a chamada de altar verdadeiro que estava em Cristo Jesus. E ele disse: eu gosto das coisas livres, onde você possa voar. Você não pode voar mais porque o seu pastor te prende. Você não pode voar mais porque o espírito lá da mentira está te prendendo. Você não pode voar mais porque a liderança te prendeu. Você não pode mais porque isso te prendeu. O profeta diz que você tem que voar. Voar onde está a liberdade. A bênção e pegar é sua. Pega para você. Não dá atenção aos incrédulos, às incrédulas, aquelas que descreram da mensagem do profeta, dizendo: não precisa mais pastor para pregar a mensagem, não precisa mais de ministrador, não precisa mais. A Bíblia está dizendo que precisa pastor, precisa doutor, precisa evangelista, precisa mestre, precisa profeta. E você falando que não precisa mais. Não precisa mais pastor, tem que ouvir as fitas. O profeta disse que essas fitas, palavra dele, que Deus deu a ele, correria ao mundo inteiro. E devemos ouvir sim a voz do profeta, devemos ouvir a voz do sétimo anjo, mas não no espírito de criar uma religião. Devemos ouvir e obedecer aonde você está. É para ouvir mesmo as fitas, ouvir mesmo a voz do mensageiro, porque nela não houve restrição de nada. Não houve ali um apanhado para tirar um grupo daqui e colocar para ali. A Bíblia diz que aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Corpo, palavra. O profeta não veio, o profeta de Deus, para deixar um grupo desse lado, e um grupo daquele lado, e outro grupo daquele lado, e outro grupo daquele lado. Isso é o diabo fazendo. Ele veio para colocar os filhos e as filhas debaixo dessa grande asa, dessa águia, e ele proteger eu e você com o espírito dele, senão você se arrebenta. Amém, Senhor. Senão você cai. O profeta disse que aquela águia, ela entrava por baixo porque sabia que os filhotinhos não tinham aquele treino para naquele lugar que elas estavam voando, mas elas cuidavam. Assim é Jesus Cristo, porque é meu grupo, porque é o seu grupo, porque é o Espírito Santo. Se você estiver na liderança que o profeta tem trazido a mensagem. Qual a liderança, pastor? Com as suas vestes, com o seu sentido, modificando o membro do seu corpo, assim diz o Senhor. O profeta disse que gostaria de ver as pessoas livres, e essa mensagem veio para deixar eu e você livre. Ela não veio para deixar eu e você preso em sistema, preso por isso, por aquilo. Ela veio para deixar nós livres para voar. Esse voar é você voar onde está a sua cura, é onde está a sua libertação, é onde está a forma de você vestir, é onde está a forma de você confessar. Quando você começar a voar nessa mensagem, você não dá mais trabalho para o seu pastor, você não dá mais trabalho naquela congregação, você está como filho verdadeiro, você está como filha. É voar na liberdade que Deus tem te dado. Sim, Senhor. Livre para voar. Se exercitar. Você exercita dentro da água para você nadar no natural. Quando você cai no rio bem fundo, você sabe nadar. Você tem que bater seus pés, você tem que bater suas mãos, você tem que ter um equilíbrio no seu corpo para você se mergulhar. Então você também tem que fazer este voar agora e se exercitar na palavra, não em uma religião, nem em um homem. Se esse homem está com o Espírito Santo, exercita junto, porque é conhecido que é o Espírito de Deus e que é o Espírito do Anticristo. Amém, Senhor. Por isso que o profeta de Deus viu aquela mulher
ali, ele chegou um amado diácono e disse: irmão Branham, mas você vai deixar ela cantar, ela tocar no piano? Ele disse: sim. Porque Deus mostrou para ele, dentro da mulher, o que estava dentro, era um bom espírito. E a outra com uma saia comprida que ia até os pés, mas com a natureza ainda sem ser mudada, vestida como uma santa, mas lá dentro estava um espírito de briga, um espírito de confusão, um espírito de falatório, um espírito de tanta coisa. E ela tinha uma natureza, o profeta diz, de brigar com a serra circular. Ei, coitadinha dessa filha pequenininha, desse pequenininho que está crescendo na casa e tem ainda uma mãe que está nessa situação. Também algum pai também que está nessa situação, que não foi mudada a natureza. Oh, coitadinho desse pequenininho, dessa pequenininha, sofre, porque não está voando ainda no exercício da palavra, não no exercício de uma religião, que te deixará, a palavra te deixará você livre. E o profeta diz: eu observei esta grande águia, e eles haviam acabado de capturá-la. E quando eles capturaram essa águia, esse grande pássaro, o profeta diz que aquelas pessoas colocou ela em uma jaula. E o profeta diz que ali naquela jaula ela ficava pulando e machucando as suas grandes asas, e ela olhava para cima, porque a águia era tão distinta a voar bem alto mesmo. Assim tem muitos presos em gaiola disso, em gaiola daquilo, em gaiola desse tema, em gaiola desse outro tema, e é esse grupo, porque é esse, e estão tudo engaiolado. Você tem que estar livre para passar do lado do Jordão e orar para aquele inferno e expulsar aquele diabo. Você tem que estar livre para passar do lado daquela represa, do lado de lá, como Jesus fazia, ir lá e deixar aquela pessoa ver o sinal de Deus, como está escrito. Carregando um pouco dessa porção em sua vida. É isso que é a liberdade, meu irmão, que Deus está dando para a sua igreja. Está livre o seu pensamento para ouvir outros convites e saber aonde você está colocado. Exercitar não uma religião, mas deixar livre. Eu observei essa grande águia e eles colocaram ela nessa gaiola com aquelas grandes asas. E eu naquela grande jaula, e eu pensei, aquela era uma cena muito triste, pelo dom que Deus tem dado, porque Ele diz que o dom Ele dá para um, para outro, da forma que Ele deseja, mas o dom que Ele tem me dado. Às vezes eu saio para orar para algumas pessoas, vejo ela mesmo podia colocar a mão, ele mesmo podia fazer isso, mas está tão desanimada, não sabe como mover. É disso que o profeta está falando. Não sabe como fazer. O diabo cegou, colocou um emprástimo ali, só de pensamento da mensagem. Que a mensagem falou isso, que a mensagem falou aquilo outro, que a mensagem falou isso. Amém por falar. No dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, cumprirá o segredo de Deus. E o segredo cumpriu. Agora esse segredo vai estar onde? Em nós, está em nós. Então aqui, cena triste, eu já vi aquele grande sujeito, ela estava ali no chão quando eu cheguei, as suas grandes asas estendidas, as suas penas ao redor dos seus pescoços, na cabeça e no final das suas asas, estava toda agitada, querendo voar, mas numa jaula. Às vezes você está numa jaula aí que precisa confessar algumas coisas, retirar e voa. Esse câncer aí, essa tuberculose, ou essa catarata,
ou ser mais sincero que Deus tem te colocado, às vezes alguma jaula dessa, alguns contos desses aí na sua vida, e você sabe a forma de fazer. Eu olhei para ela e ela rastejou-se pela jaula. Olhou através da jaula assim, e ela chegou, ela acertou na jaula com a sua cabeça. Ai, eu não aguento mais. Parece que essa mensagem não está tendo mais. Ela está tendo um efeito nessa noite da mesma forma que ela está escrita. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. O mesmo que livrou Sadraque, Misaque e Abednego lá da mão do rei e colocou um deles para ser o governador, é o mesmo que coloca você para estar nessa posição. Com a sua cabeça assim, apenas pequeando, as penas saiu e ela caiu para trás. E ela levantou outra vez. E ela voltou para este lado e olhou para cima e voou. E voava, mais que podia. E batia com as suas asas. Irmão, quando um cristão começa a bater na direção do Espírito da palavra, dando um pulinho mais alto a cada dia, colocando uns pontos aonde deve ser colocado. A Bíblia continua nos dizendo aqui em Gálatas 5, o verso 13: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não usei então de liberdade para ocasião, a carne, mas servi vós uns aos outros pela caridade. Liberdade de etar. Eu fiz isso, exaltando na carne, não porque tal. Não, ele está dizendo aqui, liberdade para dar a ocasião à carne. Eu estou fazendo isso porque Deus sabe quem eu sou, Ele sabe que eu sou eleita, pois Ele sabe mesmo. Servia um ao outro pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vós mordeis, devorais uns aos outros, vinde, não vós consumais também uns ao outro. Você ama? Amém. Você ama o seu próximo? Aqui ainda em Colossenses capítulo 2. Se você for para Colossenses capítulo 2 e o verso 14, a Bíblia está dizendo assim. Colossenses 2 e o verso 14. Colossenses 2 e o verso 14. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós era contrário, a tiro do meio de nós, cravando na cruz. Ele tirou esse sintoma, ele tirou essas falsas liberdades de nós, ali na cruz, cravando ali junto com ele, ser ali junto, morrendo, derramando o sangue. E no verso 15 ele diz: e despojado os principados da potestade
expõe publicamente, é deles triunfo em si mesmo. Portanto, ninguém vos julguei pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou do sábado. As pessoas fazem tanto julgamento, né? Isso não pode, isso não pode, isso não pode. E não pode mesmo. Aquilo que aborrece o Espírito Santo, você pode fazer. Se essa saia que está no teu corpo aí, viu, irmã, está aborrecendo o Espírito Santo, você não pode fazer mesmo. Essa roupa aí, irmão, porque tem uns homens também, os irmãos vestindo uma calça que parece aqueles manequins, também não pode. Umas camisas também, não pode. Então é muita coisa que você tem que ver que Ele tirou de nós ali no Calvário. Pagou um preço para dar a nós essa grande liberdade, para que nós possamos caminhar na liderança que Ele tem nos colocado. Você crê que Deus colocou você nessa liderança? Na liderança da liberdade? Agora Ele continua dizendo aqui, para nós terminar. Então o profeta disse que gostaria de ver e ter uma liberdade os homens para a voar. Voa mesmo na liberdade que Deus tem te dado. Ele disse aqui, ó Deus, se eu tivesse tido o poder ou a autoridade, eu teria comprado aquela velha águia, e eu teria deixado ir e deixaria ir livre para onde ela quisesse. O profeta sentiu isso. Se eu tivesse a liberdade, eu vou comprar esse pássaro e eu vou deixar ela livre. Eu admiro alguns irmãos e algumas irmãs ainda que creu nessa mensagem, tem alguns pássaros presos em gaiolas. O profeta disse que eles querem voar, eles querem livre. Eles foram criados para esse propósito. O profeta queria ver ela livre. Assim, Deus tem trazido esta mensagem restauradora de todas as coisas e deixou também os filhos e as filhas dele livres para ser guiado pelos ditos e pelo Espírito de Deus que estava em um profeta de Apocalipse 10 e o verso 7. O anjo forte de Apocalipse 10 e o verso 1. E outras várias escrituras deixou você livre. Malaquias 4, o verso 5 e 6. Que antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele faria esta restauração. E essa restauração está aqui neste momento. Você, irmã, que está enferma, que ainda não alcançou essa liberdade pela tua fé, coloca a tua mão aonde está essa dor, ou essa enfermidade, ou esse espírito, e eu peço a você que você confesse os seus pecados, e se tem alguma coisa aí que Deus está te cobrando, depois você faça, mas esse demônio não fica aí te aborrecendo. Você tem que estar nessa liberdade. O teu filho, ou seja quem for, da sua família, e você crê por ele, então vamos se pôr de pé em nome do Senhor Jesus Cristo e usar a liberdade que Ele tem nos dado. Você crê para você é fácil, você crê para o seu filho, você crê para o seu vizinho, você crê para o teu irmão, porque o profeta diz que a mesma fé para curar o enfermo é a mesma fé para ser arrebatado. Então vamos se pôr de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, e vamos encurvar nossa cabeça e vamos falar com o nosso Pai, com essa grande liberdade. Há muitos filhos e há muitas filhas que precisam dessa libertação. Há outros também que precisam de um conhecimento desta verdade. E precisa ser sócio com Deus. E depois você pode dar o testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele prometeu que faria essas coisas. Há muitos que não crêem na cura divina. Há muitos que não crêem mais no que o profeta tem ensinado. Isso está em você mesmo, mas está em você através de uma liberdade de espírito para expressar.
Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê é condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, meu amado irmão, se você crê, você pode entrar com essa grande liberdade que está em você, e você alcançará a sua libertação. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, eu li a Tua palavra e passei aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha boca. O Senhor sabe, Pai, que eu não sei nada. Estou esperando a cada dia ser dirigido pela Tua grande liberdade, grande segurança que o Senhor tem trazido a respeito da nossa alma. O Senhor tem ensinado que o Senhor criou nós a semelhança e a imagem do Senhor na alma. E o Senhor disse que a alma que pecar morre. Nós não queremos nada com o pecado, nada com as coisas contrárias à nossa liberdade. Mas o Espírito destruidor da enfermidade, nós iremos contra o Espírito, Pai, da bruxaria, seja o que ele for. Satanás pega a sua bagagem de dor, de seja o que for o Espírito, e saia e larga esta pessoa em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como teu servo, eu creio na palavra que o Senhor disse em Isaías 53. O Senhor carregou sobre o Senhor as nossas iniquidades, o Senhor carregou os nossos castigos, as nossas dores. O Senhor pode, neste momento, com o poder da Tua palavra, aonde está essa pessoa, colocar a mão de cura agora, Pai, de liberdade. E este nervo, essa dor de cabeça, esse sintoma que não é desta irmã e deste irmão, posso deixá-la no nome do Senhor Jesus Cristo, e eles possam ter essa liberdade e poder glorificar o Senhor ainda nessa noite, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio na sua cura, irmã. Eu creio na sua cura, irmã, porque é para você. Você sente melhor, você sabe que você está melhor. Glorifica a Deus. Começa outro revivamento aí no seu lar. Saia dessa tristeza, saia desse ambiente que não é confortável, e fica nesse ambiente confortável que Deus tem te libertado nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Pai, que o Senhor o fará. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém. Deus te abençoe, Deus te ajuda, e essa palavra que Deus tem nos dado, né?